Vamos de entrevista no Jornal da Rede Alesp. Desta terça-feira vamos conversar com a médica Fernanda Carvalho Fontanesi, diretora de um hospital em São Paulo. Ela fala sobre a situação dos leitos hospitalares. Muito bom dia, doutora Fernanda. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada a todos por me receber. Bom dia, Fernanda. Quem fala aqui é a Carolina. Fernanda, você é representante, então, do Hospital São Camilo. Eu queria que você falasse no hospital quantos confirmados com a Covid-19 e quantos óbitos. Carolina, bom dia. Eu vou falar da nossa rede de hospitais, tá? Nós temos 3 hospitais em São Paulo, Pompeia, Ipiranga e Santana. Nos 3 hospitais da rede, nós temos 171 pacientes com Covid agora, internados com Covid. Vocês têm uma estatística de todo esse período, doutora? Olha, a gente manteve, no começo de maio houve um aumento desse número. Depois disso, diariamente a gente está mantendo essa base de pacientes, entre 160 a 175 pacientes por dia. Está perto da lotação máxima da rede? Como está a disponibilidade dos leitos de UTI para a Covid? Não está perto do máximo. No início de maio, a gente teve um aumento grande da utilização desses leitos de UTI. Depois disso, depois de uma semana, 15 dias, a gente manteve essa taxa de ocupação de 45%, 45% dos leitos que são voltados para Covid e UTI, tá? Agora, doutora, é um assunto que tem sido muito discutido desde o início dessa pandemia, né? É que diminuiu intensamente a procura de pacientes, né, por outras doenças. A gente sabe que isso é perigosíssimo, né? Muita gente aí piorando e até morrendo dentro de casa por não procurar o socorro. Eu gostaria de saber como está o cenário agora. Vocês continuam com queda na procura das outras doenças, doutora? Olha, esse é um assunto que preocupa muito os gestores de saúde, toda a parte assistencial, porque realmente o número de óbitos em casa aumentou. Em São Paulo, a gente está com uma média de 10% de números de óbitos em casa. Os pacientes têm procurado o hospital muito mais graves. Paciente com apendicite já em caso grave, os infartos estão chegando mais grave. Então, isso é uma coisa muito, muito séria. O que a gente observa nessas 2 últimas semanas é que houve um leve aumento da procura desses casos mais leves. Mas esse aumento da procura a gente observa mais ambulatorialmente. Realmente, no pronto-socorro só estão chegando os casos mais graves mesmo. O que a gente tem que acalmar a população e explicar para eles que essas outras doenças, algumas delas matam e são muito mais graves que o Covid. Então, não pode deixar que ela chegue num extremo para procurar o serviço de saúde. Aqui na rede de hospitais, a gente separou todo o fluxo, desde a entrada do paciente no pronto-socorro, toda a internação, a UTI, a realização de exame. Os pacientes que são suspeitos ou com Covid positivo não encontram os pacientes não Covid, para que assim eles possam ser atendidos em segurança e não correr esse risco de aumento de morbimortalidade desses pacientes. Agora, doutora, é um fator interessante também, eu gostaria de saber como está funcionando na rede privada. Vocês testam todos os pacientes, qual que é o protocolo, qual que é o tempo que demora para sair o teste, né? Porque no início da pandemia, por exemplo, alguns casos na rede pública, às vezes o paciente chegava ao óbito e não teria confirmação ainda da doença, né? Como funciona hoje na rede particular? É rápido esse diagnóstico? A gente internalizou esse exame, então o laboratório do São Camilo faz o PCR, a gente faz o nosso próprio exame, a gente tem esse resultado em 24 horas. Depois da internalização desses exames, a gente tem feito em todo mundo, em todos os pacientes sintomáticos, leves a graves, e aqueles assintomáticos com contato que queiram procurar um ambulatório, também estamos fazendo. Teve um período, sim, que você descreveu, que foi um período em que a gente não tinha esse teste internalizado, a gente tinha que comprar de terceiros e até usar o público, e nesse tempo a gente só podia colher de paciente grave, mas foram 15 dias no máximo que isso aconteceu. Depois que a gente internalizou o exame, a gente está colhendo para todo mundo. 24 horas o resultado.
Agora, doutora, a gente dia a dia aí recebe as atualizações, né, do setor público, como tem se preparado para essa pandemia. Eu sei que a senhora pode falar a respeito da rede que a senhora controla e tudo mais, mas vocês estão com total estrutura e preparados para receber mais casos da doença, né? Sim, total estrutura. Como eu falei, os nossos fluxos foram todos separados, nós temos enfermarias separadas, as nossas UTIs, desculpa, foram completamente separadas. Foram criados 60 leitos de UTI na rede inteira, só para os pacientes Covid. 43 desses leitos na unidade de Pompeia e 17 desses leitos na unidade de Santana. Então, nós temos uma estrutura toda pronta e preparada para, se houver um novo aumento, uma nova curva, um novo aumento de Covid, a gente tem sim como receber esses pacientes. O que, como eu falei anteriormente, ainda bem os pacientes já estão voltando a procurar o hospital, então a procura pelos pacientes que não têm Covid, não têm suspeita de Covid, também aumentou. Nós estamos com as duas estruturas bem preparadas para receber os 2 pacientes sem problema nenhum. Muito bacana, Fernanda. É importante deixar isso claro para a população, né? Que deve procurar outras especialidades, né? Apesar da Covid-19, é fundamental ficar esperta com as outras enfermidades que também podem ser fatais. E, Fernanda, referente agora aos funcionários aí do hospital, vocês estão conseguindo oferecer todos os equipamentos de proteção individual? Tem algum novo protocolo para o atendimento para quem está em contato direto com as pessoas infectadas com a Covid? Sim, desde o início da pandemia, lá em março, quando começou a crescer bastante, a gente já sempre teve todos os EPIs necessários para toda a equipe assistencial, funcionário, médico, todo mundo que está na linha de frente. E quem não está na linha de frente, porque nós temos também os médicos passando visita nos pacientes não Covid, e esses pacientes, esses médicos, esses assistenciais também estão usando todos os EPIs necessários para que não haja contaminação cruzada entre paciente assintomático e médico assintomático. A rede de hospitais São Camilo se preocupou desde o início com isso, então o nosso estoque está muito bem preparado para atender essa pandemia aí até o momento que isso passar. E, Fernanda, qual que é o principal desafio para vocês aí no Hospital São Camilo? Tem alguma demanda que vocês estão com alguma dificuldade? Olha, realmente nosso principal desafio é fazer com que os pacientes não Covid entendam a necessidade deles procurarem um serviço antes que as coisas se agravem, porque para diminuir essa morbidade, essa mortalidade das outras doenças, realmente está preocupando o quanto os pacientes estão com medo de procurar o hospital. E é por isso que a gente reafirma e tem feito campanhas de marketing para mostrar que é seguro sim. A gente separou muito bem todos os fluxos, o hospital está muito seguro para que possa atender esses pacientes, para que a gente consiga salvar mais vidas e diminuir a morbidade dessas doenças. Isso, no momento, é o nosso maior desafio. Okay. É essencial, né, Fernanda, buscar um especialista, apesar da Covid-19, como eu disse, em outras enfermidades. E como que está a situação das pessoas que já estão em tratamento? Por exemplo, alguém que já tem uma comorbidade, por exemplo, um câncer. Eles estão procurando esse tratamento? O que a gente observou, a oncologia... Sim, o nosso serviço de oncologia, os que já vinham em tratamento continuaram, eles não pararam, a gente deixou seguro desde o início da pandemia, que os fluxos são separados, que eles podem continuar o tratamento, vir receber seu medicamento, sua quimioterapia, realizar cirurgias. O que diminuiu, e é isso que preocupa, é a procura pelos novos casos, os casos suspeitos de câncer. São esses casos que a gente pode estar perdendo o time de conseguir fazer esse diagnóstico rápido o suficiente para a gente ganhar a luta contra essa doença. Isso preocupa. Os que estavam em tratamento continuaram, não pararam, mas os que teriam que iniciar essa pesquisa, que já tinham uma suspeita de um caso oncológico, de um caso de câncer, esses pararam de procurar. E são esses que teriam que voltar para a gente conseguir fazer esse diagnóstico a tempo de ter um tratamento definitivo. E, no caso, essas especialidades que vocês estão atendendo não é no pronto-socorro, né? Isso é para deixar bem claro para as pessoas. E o pessoal que tem Covid-19 está procurando também já o especialista aí com vocês diretamente, numa área já afastada, ou também é recebido no pronto-socorro? Olha, os pacientes sintomáticos com Covid, eles têm que ir para o pronto-socorro, até porque tem a tomografia, alguns exames que a gente tem que fazer.
Então, os sintomáticos pelo Covid, a gente não orienta tratamento ambulatorial, a gente orienta, sim, que eles procurem o pronto-socorro com primeiro atendimento e até orientação de como tem que ser feito, se ele por acaso receber alta, como tem que ser feito esse afastamento social em casa, esse isolamento com as outras pessoas da família, entender a particularidade das casas, dos ambientes onde eles moram, para explicar como pode usar o banheiro compartilhado, como pode se alimentar, como deve ou não deve lavar o prato, o talher. Tudo isso é explicado para o paciente para que esse isolamento fique mais fácil e mais palatável para esses pacientes. Então, esses pacientes, sim, têm que procurar o pronto-socorro. Nas 3 unidades, os pronto-socorros foram separados. Tem pronto-socorro respiratório, que a gente chama para os sintomáticos, e o não respiratório. Então, já tem uma triagem nos 3 pronto-socorros, assim como em todas as entradas dos hospitais existe uma triagem para que os pacientes sintomáticos sejam encaminhados para o pronto-socorro e não adentrem nas áreas dos não sintomáticos. Fernanda, a gente vê que a taxa de ocupação aqui no estado de São Paulo diminuiu nessas últimas semanas, o governo tem comprado respiradores, mas como que você vê a possibilidade, por exemplo, do governo utilizar os leitos das unidades privadas, caso necessário? Já houve essa aproximação, se for necessário, estamos para salvar vidas, não tem... Os leitos estão aqui, estão prontos para serem utilizados, mas isso teria que ser feito muito bem organizado, né, para que não falte leito para ninguém. Mas com esses novos respiradores que vão chegar, eu imagino que a coisa esteja mais controlada agora. Mas se precisar usar, não estamos aí. Com certeza. Doutora, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu? Obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Boa tarde. Esta foi a doutora Fernanda Carvalho Fontanesi, que falou um pouquinho conosco aqui no Jornal da Rede Alesp como tem funcionado os trabalhos na rede privada de saúde do estado de São Paulo.